aqui hoje, na nossa sala, nós temos o prazer de receber o Dr. Leôncio e o nosso tema de hoje é um tema muito importante, nós já falamos no começo do programa, porque nós vamos falar sobre a retinoblastoma ou câncer do olho, né? Só que em bebês a gente não consegue imaginar que isso possa acontecer em bebês. A gente fala, mas vai acontecer câncer em pessoas adultas, porque fumou, porque bebeu, porque tem herança genética e etc. Mas num bebê a gente não consegue imaginar, mas isso acontece. E eu gostaria muito que o senhor nos explicasse sobre essa doença e por que isso acontece. Rita, obrigado aí pelo convite. O retinoblastoma acontece no Brasil em torno de 200 a 250 novos casos a cada ano. É um tumor maligno que pode tirar a vida do bebê. Por isso nós precisamos de um diagnóstico precoce para poder salvar a criança. Ele é um tumor que cresce do nervo óptico, né? Nós temos o olho e no final do olho, como se o olho fosse uma lâmpada, sai o fio, que é o nervo óptico, que vai lá para o cérebro. E ele começa ali no nervo óptico, geralmente está ligado a um problema genético, ao cromossomo 13. E nós temos casos, quando ele é bilateral, 25% é de origem familiar. Eu, como sou neto e filho de oftalmologista, eu já vi meu avô ter tratado da avó, meu pai da mãe, e eu fui tratar do neto, né? Aliás, eu tenho um caso muito triste, porque eu estava com 6 meses de prática oftalmológica, meu filho também com 6 meses de idade, e eu diagnostiquei um retinoblastoma, isso fazem 35 anos, num garoto, né? Hoje ele é um executivo, tudo isso. Foi no começo que a gente começou com novas drogas quimioterápicas, que hoje ainda estão melhores, e hoje a quimioterapia é feita na artéria oftálmica ou dentro do próprio olho, e com a radioterapia. Salvamos um olho, o outro não. Eu espero que a Lua, essa menina que descartou essa campanha toda para a gente ter atenção à visão dos nossos bebês, que ela tenha um sucesso, muita saúde e muita luz. Então, o retinoblastoma, ele pode dar metástases cerebrais, pode dar metástases nas meninges. Então, é um tumor maligno de crescimento rápido. Geralmente, a criança nasce com aquele olho de gato, meio com a pupila, com a menina do olho esbranquiçada, que o pai dela falava num dos vídeos que eu vi, que ela tinha um reflexo diferente. Às vezes a criança entorta um pouco a cabeça, tem um certo estrabismo, porque aonde está o tumor ele não está enxergando. Então ele tem que desviar para conseguir focar. E as crianças são muito plásticas, elas aceitam e se corrigem mais do que nós adultos, né? Então, a leucocoria é um sinal muito importante. Foi por causa do retinoblastoma que foi criado o teste do olhinho. Nós temos no nosso país, eu acho que um grande número de cidades que faz parte da legislação que quando a criança nasce, faça o teste do olhinho. O teste do olhinho é um negócio muito fácil. Porque hoje quase todo mundo tem um smartphone, as crianças são muito bem fotografadas. Aquele reflexo indesejado da menina do olho ficar vermelha, mostra que a luz entrou e saiu. Então não tem uma catarata congênita, porque a catarata pode ser congênita, não tem um tumor no olho. Então quando a foto sai com a menina do olho vermelha, é um teste do olhinho negativo. Se a menina do olho sair branca, daí nós precisamos rever, né? Então esse teste do olhinho deve ser feito logo ao nascimento, ainda no berçário ou pelo pediatra, e em muitos casos ele deve ser seguido 3 vezes ao ano, a cada quadrimestre, nos primeiros 3 anos de vida. Se tiver casos na família, então você tem que focar mais. E os pais sempre têm que estar atentos às fotos dos filhos. Eu acho as fotos dos smartphones fantástico. Hoje de manhã eu ainda tive uma mãe que trouxe a criança porque disse que ficou inconcluso o teste do olhinho. E nós, oftalmologistas, dilatamos, temos uns aparelhos um pouco mais elaborados, que nos facilita muito saber se o teste do olhinho é positivo ou negativo. E essa criancinha, graças a Deus, era negativa, mas eu falei para a mãe, me dá seu celular, deixa eu ver as fotos que você já tirou
Ela chamava Ayla, a menina. Que era o nome bonito, né? Gostei. Eu falei, deixa eu ver as fotos da Ayla aí. E eu falava, olha, está negativo, a senhora está preocupada, a senhora já fez o teste e está negativo. Né? Aquela foto que você não gosta porque a menina do olho ficou vermelha. É a foto que comprova de que está negativo. Que a luz entrou e saiu e que está negativo. O senhor falou sobre o teste do olhinho. Claro, para nós é muito mais fácil lembrar do teste do pezinho, porque é obrigatório, já sai da maternidade, né? Já fez, depois esperamos o resultado, etc. Mas o teste do olhinho quase não se ouve falar. Por Mas muitas cidades é feita e eu acho uma obrigatoriedade, inclusive legal, de praticar. Eu acho que nas grandes maternidades, nos grandes berçários, ele é praticado sim. Caso isso não aconteça, por estar na lei, os pais podem fazer essa solicitação e exigir que seja feito. Sem dúvida. Hoje, no prontuário que a mãe traz para cá, eu estou para ser avô, né? Então eu tenho prestado mais atenção nisso. Na época dos meus filhos era um papelzinho assim que você abria, um era azul, outro era rosinha, né? E que você ganhava na maternidade. Hoje é quase um livro, né? Que o pai sai da maternidade e ali tem o teste do olhinho, o teste do pezinho, tem o da audição também, que faz, acho que toca dá um estresse auditivo. Então, nós estamos hoje focados na prevenção e também na qualidade de vida dos nossos recém-nascidos. A partir do momento que esse bebê fez o teste e deu, de alguma forma, positivo, ficou esbranquiçado na foto, leva um profissional para que isso receba um tratamento, Rita, etc. eu vou mais além. Qual é o passo a passo? Eu vou mais além. Deu alguma coisa positiva no teste do olhinho. O teste do olhinho, porque às vezes as crianças têm uma menina muito pequena, a pupila muito pequena. É difícil fazer, não é tão fácil assim. Examinar a criança não é fácil. Eu estou há 37 anos na prática e às vezes eu me deparo com casos... Chama um batalhão para segurar. Tem que segurar. Então, nós precisamos, na dúvida, se deu o teste inconclusivo, se o pediatra não chegou a uma conclusão, ou se deu, levar ao oftalmologista. Né? Não é todo lugar que tem um oftalmologista pediátrico, eu não sou oftalmologista pediátrico, mas qualquer oftalmologista generalista mesmo teve isso na sua formação e vai saber conduzir e encaminhar essa criança a um centro. Se são 250 casos no ano no Brasil, nós temos centros que vão ter uma terapia mais efetiva e estão mais familiarizados com esse tratamento. Você disse que esse é um câncer maligno. Maligno. Nós estamos aqui falando de bebês, mas pode acontecer em outra fase da vida essa retinoblastoma? O retinoblastoma não é exatamente no bebê. Eu já vi retinoblastoma aparecer aos 3, aos 5 anos de idade. É mais difícil, mas pode aparecer. Principalmente quando nós temos casos onde você tem uma genética, alguma penetração familiar. Aí já está mais propenso. Está mais propenso. Eu já vi casos de um casal, por exemplo, que se conheceu na escola de deficientes visuais. Os dois não tinham olhos, tinham sido enucleados pelo estadiamento que foi encontrado esse retinoblastoma e iam se casar, né? E eu falei, olha, é necessário um estudo genético, porque senão vocês podem ter, a chance de vocês terem filhos com retinoblastoma é muito grande. Né? Então, porque já tinha toda vez que você depara com um caso desse, você precisa fazer, muitas vezes, um apoio, escutar, é um tratamento multidisciplinar. O geneticista, que nós precisamos ver, o anatopatologista, para a gente conhecer o tumor, né, a cara do tumor, a identidade do tumor, para saber o melhor agente quimioterápico, a melhor técnica de radioterapia. Né? Hoje a medicina evoluiu muito e a oftalmologia é uma especialidade que agrega muita tecnologia, agrega muito medicamento, porque o olho é um ambiente biológico de estudo fantástico. Você coloca o oftalmoscópio ali, você vê a retina, você quase vê, como disse, né, Leonardo da Vinci, são os olhos só a janela da alma.
Quer dizer que a gente quase vê o pensamento da pessoa. Inclusive, muitas doenças são identificadas no olho. Por isso, o exame ocular tem uma série de comorbidades, a hipertensão arterial, o diabetes, nós vemos pelo fundo do olho, né, pela retina, pelo mapeamento retiniano, pela fundoscopia, o tratamento da catarata, né, nos idosos, porque a nossa identidade com o meio ambiente, 85% é dado pela visão. Então, a correção visual é muito importante. O olho é o primeiro órgão que fica, ele fica completo primeiro, porque o bebê está se formando. E aí a gente... Os nossos olhos, eles nascem bem desenvolvidos. Muitos bebês nascem com olho azul e depois não tem olho azul, né? Por causa que está informado. Os olhos desenvolvem-se até os 6 anos de idade. Mas não que é mais a parte do diâmetro anteroposterior, você vai ficar míope, os hipermétropes, os astigmatismos. Mas o bebê também não nasce enxergando nitidamente, né? Ele vê um borrão e o pai e a mãe e começa ali a diferenciar em torno dos 6, 7 meses de vida, já tem uma qualidade de visão melhor. Quer dizer, não sei se é assim que a gente pode falar, mas os órgãos eles vão amadurecendo, né, nesse crescimento. A gente fala do pulmãozinho, mas do olho a gente não fala. Mas o olho, ele nasce prontinho, mas esse ajuste da visão... A luz solar, a luz ambiente, tem um fator muito importante no desenvolvimento da visão. Quer falar sobre isso? Eu acho que podemos falar um pouquinho que hoje uma área que eu tenho estudado muito é a miopia, né? Com o que houve do distanciamento, do isolamento social, do online, todas as crianças ficaram muito privadas da luz solar. As crianças ficaram privadas do lúdico que nós vimos aqui. As crianças, eu acho que nós vamos ter repercussões ainda a respeito disso do psicológico. E nós aprendemos que a radiação ultravioleta, que a luz solar, tem importante mecanismo na contenção do aumento do globo ocular, do diâmetro anteroposterior do globo ocular, porque ela estimularia dopamina nas células da retina e isso não deixaria o olho crescer tanto. O olho grande, que cresce muito, é o olho míope, certo? Então, nós já estávamos esperando para 2030, 2050... Até 2050, parece que 50% da população mundial será míope. Eu acho que isso, com o que nós passamos aí do período da pandemia, que também foi mundial, nós vamos antecipar um pouco o número de míopes. A prevalência da miopia... O sol vai fazer falta. O sol, ele faz falta principalmente no desenvolvimento, que eu falei que as crianças desenvolvem até 6 anos de idade a visão. E hoje nós estamos começando a estudar e estamos começando a usar lentes de contato e lentes de óculos especiais para conter o crescimento da miopia, desviando a imagem, a luz solar, para estimular algumas células da retina na teoria do defocus, ou mesmo do estímulo da dopamina para isso. Eu estou pensando nas crianças que, já que nós citamos o período da pandemia, ficaram expostas a computadores, as telas, tudo, porque está estudando ou porque está jogando. Não tinha mais nada para fazer, não podia descer nem no condomínio para brincar com as crianças lá embaixo, todo mundo dentro do apartamento. Então, além da falta da luz do sol, né, desse brincar, desse movimentar os olhos, ver coisas diferentes, a luz e etc., ficou muito focado na escola, nas aulas online e outras coisas. Eu sempre digo para os meus... Vai ter prejuízos também por causa disso? Na medicina, às vezes nós precisamos de 10 anos, 15 anos para um fato se consumar, para um diagnóstico, para uma teoria se estabelecer. Mas eu sempre digo para os meus pacientes que o mundo ficou mais próximo, né? Seja para a criança ou seja para o adulto. Porque nós estamos, a carga horária com o teletrabalho,
com o trabalho online, todo mundo ficou trabalhando ali a 40 centímetros, 55, 60 centímetros no máximo, com uma carga horária que antes nunca tinha sido tão utilizada. Então, a correção óptica, pessoas que tinham um astigmatismo pequeno, hoje já precisam de correção. E as crianças também estão tendo uma necessidade maior, porque se você for, eu sou ainda meio antigo, eu pergunto assim, você trabalha muito com computador? A pessoa fala, computador não, com celular. Né? E a tela do celular, muitas crianças assistiram aula online no celular, porque os serviços sociais deram um chip para os pais, melhoraram a internet de cidades, que foi o mecanismo mais rápido e que era viável de se concretizar do que um computador a cada família. Bom, num celular, se numa tela grande para ver tudo já complica. Imagine num celular para estudar, meu Deus. Tem uma participação aqui, a Ilane Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ela colocou assim, boa tarde, fui consultar para a troca de óculos e fiz raio-x. E tenho uma mancha na área nobre do olho. Depois de 6 meses, fiz novo raio-x e não aumentou nem incomoda. Mas estou preocupada que pode se tornar grave com o tempo. Olha, Elaine, eu não saberia, não é raio-x que nós fazemos, né? Os oftalmologistas fazem campo visual, fazemos retinografia, fazemos tomografia da retina para diagnosticar o que é isso. Está muito genérica a colocação da Elaine. Eu não sei se é uma área da retina que foi afetada, que ela teve uma corioretinite, alguma doença que ficou. Então, eu acho que precisava especificar um pouquinho melhor isso, chegarmos a um diagnóstico mais específico para poder tecer alguns comentários de um prognóstico. É só falar da mancha no olho, mancha na área nobre do olho, ficaria mais difícil. A área nobre do olho é a mácula. A retina tem um pontinho de 1 milímetro quadrado, que é como se fosse a cabecinha daquele alfinete prateadinho. Que antigamente. É a cabecinha que é responsável por grande parte da nossa visão. Agora, o que levou ela a ter essa mancha pode ser até algum problema congênito de uma toxoplasmose, um pré-natal que não foi feito. Então, para você ver como é dinâmico e como a oftalmologia abrange diversas áreas da medicina. Ele fala com paixão, vocês perceberam isso? E é claro, e ele vai voltar aqui, com certeza, porque já combinei com ele alguns temas muito importantes. Nós queremos que vocês vejam muito bem, não só o que os seus olhos enxergam, mas além deles. Então, por isso que nós queremos convidar novamente o doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, que hoje conversou conosco sobre o retinoblastoma ou câncer do olho e principalmente nos bebês, que foi esse start para a gente entender um pouco melhor esse tema e cuidar da nossa saúde. Informação é tudo. Se você sabe de alguma criança da sua família ou vizinhos que você notou algo diferente, faz o seguinte, essa nossa conversa, doutor, vai ficar disponível no YouTube. Ótimo. Então, eu aconselho você que está nos vendo, peça para a pessoa entrar no canal da Rede Século XXI no YouTube, procure lá retinoblastoma com o doutor Leôncio e você pede para a pessoa ouvir e levar depois a um profissional. Porque às vezes a própria mãe e o pai não percebem, né? Mas a avó, a pessoa que está do lado, mas essa criança tem alguma coisa diferente. E é bom levar ao profissional para ter um diagnóstico preciso. Sem dúvida. Doutor, deixamos de falar algo importante, gostaria de acrescentar, fazer um fechamento? Não, eu sempre gosto de falar, eu acho que esse tema da visão das crianças é muito importante. Eu sempre brinco que a criança não pode receber um certificado, um diploma e um óculos junto, né? Então, nós precisamos começar a examinar as nossas crianças, principalmente agora que estão retornando às escolas de uma maneira presencial. Nós precisamos ficar atentos sobre o problema de visão, a acuidade visual das nossas crianças. Eu estou tentando, junto aqui na cidade de Campinas, um mega projeto de prevenção da visão, para ver se a gente faz uma medida da acuidade
visual automatizada, que nós já detectamos que em Campinas nós temos 57 mil crianças que deveriam passar por um exame oftalmológico para a gente fazer a prevenção se não há necessidade de óculos. Porque o óculos, ele melhora o rendimento escolar, ele diminui a evasão escolar, ele diminui a repetência, ele deixa a criança com uma maior produtividade das suas tarefas e do seu aprendizado. É uma criança que não lê, não vê, porque não consegue ler porque não está enxergando, isso cai bastante o rendimento dela. Sem dúvida. E não, olha, ele falou, gente, não são 57, viu? São 57 mil, só aqui na cidade de Campinas. Parabéns, que o projeto ganhe asas e possa ajudar muitas crianças. Mais uma vez, obrigada por sua presença aqui. Rita, é um prazer estar aqui e a TV Século XXI sempre nos é muito cara. Gosto muito de poder colaborar com vocês e aqui estar.